Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 3 e último de Naum. Vim aqui para esse lugar bonito, fica mais negra. Dia da Consciência Negra, né, gente? Feriadão aí, glória a Deus. E é isso. Ai, tô tentando colocar um louvorzinho para nós. Bom, vamos começar orando, a gente já parte para nossa leitura. É isso. Feriador, quinto. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada por esse feriado, obrigada por esse dia de consciência. Que mais do que um dia, sabe, Deus, nós possamos viver na prática esse respeito, sabe, Deus. É até difícil de dizer, Deus, mas, sabe, que os seres humanos enxerguem todos uns aos outros, sabe, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Que não venhamos a ter preconceito de absolutamente nada, e aqui eu não falo só de raça, mas de todas as outras coisas, Deus. Que venhamos a amar o nosso próximo, que venhamos a Te obedecer, Pai, em nome de Jesus. E que com o nosso amor, essas pessoas conheçam e sigam a Jesus. Sigam tudo aquilo que o Senhor falar para nós. Em nome de Jesus, nós oramos, Te pedimos por entendimento a respeito deste capítulo de hoje e Te agradecemos pela conclusão de mais um livro. Em nome de Jesus. Amém? Nossa, eu esqueci de soltar. Ai, nem vou. Penso num calor. Eu vim pra cá, mas depois eu me arrependo. Tem tudo quanto é bicho. Ó, tem um monte de formiga aqui. Ah, nem olha. Bom, vamos lá, gente. Capítulo 3 vai dizer assim: Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Escutem o estalo dos chicotes e o barulho das rodas. Aí vêm os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo, os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes. Mortos por toda parte, milhares de cadáveres, os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Nínive, a prostituta, está sendo castigada. Bela e encantadora, com as suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. O Senhor Todo-Poderoso diz: Nínive, eu estou contra você. Vou tirar o seu vestido e deixá-la nua, para que todos a vejam assim, para que vejam a sua desgraça. Vou tratá-la com desprezo e cobri-la de sujeira. Todos olharão para você horrorizados. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem terá pena de você? Onde vou achar quem a console? Nínive, será que você é melhor do que Tebas, a capital do Egito? Ela também era protegida por um rio. O rio Nilo era como um muro que a defendia. Tebas dominava o Egito e a Etiópia. Ela era a cidade mais poderosa do mundo e o país da Líbia era o seu aliado. Mesmo assim, o povo de Tebas foi feito prisioneiro. Eles foram levados para fora do seu país, as crianças foram esmagadas nas esquinas das ruas e os inimigos tiraram sorte para ver quem ficava com as pessoas mais importantes e depois as levaram embora, presas com correntes. Nínive, você também vai ficar bêbada e vai andar atrapalhada, procurando fugir do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, cheias de figos maduros. É só sacudir a figueira e os figos caem na boca de quem quiser comer. Os seus soldados são fracos como mulheres e os portões da cidade estão abertos. O inimigo pode entrar à vontade, pois o fogo destruiu as fechaduras. Guardem água em reservatórios para que não falte quando o exército inimigo cercar a cidade e reforcem as fortalezas. Amassem barro e preparem as formas para fazer tijolos.
Mesmo assim, vocês vão morrer no fogo ou na batalha. O inimigo acabará com vocês, como os gafanhotos acabam com as colheitas. Tornem-se tão numerosos como os gafanhotos. Há entre vocês mais negociantes do que estrelas no céu. Mas agora eles foram embora como gafanhotos que batem as asas e saem voando. As suas autoridades e os seus funcionários são como gafanhotos que pousam nas paredes quando faz frio. Mas logo que o sol começa a brilhar, eles saem voando e ninguém sabe para onde foram. O rei da Assíria e os seus governadores estão mortos e os seus generais também morreram. O seu povo está espalhado pelas montanhas e não há ninguém para juntá-los de novo. Não há remédio para suas feridas, elas não têm cura. Todos os que ouvem falar da sua desgraça ficam alegres e batem palmas, pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca se acaba. É isso. Concluímos assim o livro de Naum. E aqui então, não esquecendo, estamos falando sobre Nínive, uma cidade ali da Assíria, a cidade talvez mais cruel, né? Que Jonas inclusive se negou em ir pregar a favor deles, né? Enfim, de tão cruel que eles eram, de tanto medo que todas as nações tinham, de tanto, né, tanto rigor, tanta crueldade que eles fizeram. Mas agora e para sempre, e sempre será assim, eles estariam recebendo o castigo devido. Nós podemos achar que o mundo né, a gente costuma falar que o Brasil é o local da impunidade, né, que o mundo não há justiça, né, que a justiça é cega, mas não há nada que esteja encoberto dos olhos de Deus, sabe? Então não há nada que vai passar, que vai deixar de receber ali a sua recompensa, né? Dizem que pau que nasce torto nunca se endireita. Existem pessoas que têm uma conversão genuína e aceitam até mesmo passar pelo que Deus, né, os faz passar. Exemplo disso é Paulo. Ele também foi uma pessoa, o apóstolo Paulo, ele também foi uma pessoa muito cruel. Uma pessoa que ia nas casas, fazia terrorismo, porque queria acabar com os cristãos. Mas quando ele encontrou com Deus, ele teve uma conversão tão genuína que ele aceitou passar pelos sofrimentos de Cristo. Não há ninguém que fique, nem mesmo aqueles que, né, o Senhor vai lá e resgata, seja na sua última chance ali, na sua última oportunidade de vida, num leito de morte, digamos assim, seja uma pessoa que a gente fala assim, gente, mas ele fazia tanta maldade e agora que se converteu tá aí assim, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem a maneira de tratar com cada pessoa. E aqui com Nínive vai falar um pouco sobre isso. Aqui com Nínive, aquelas pessoas num determinado momento, elas de fato se converteram a Deus. Elas se arrependeram, sabe? Mas eles muito provavelmente não estavam dispostos a passar, sabe? A deixar a velha vida, né? Tanto que eles voltaram com suas maldades, com suas crueldades e é aquele estado, né? Pior do que era antes. Mas Deus estava de olho. E o livro de Naum, ele vai falar para nós a respeito dessa vingança de Deus, dessa consequência, como é que se diz? De tudo que Deus pode fazer, né? Contra aqueles que cometem maldades, crueldades. Sabe? Então, não fique achando que não há justiça no mundo, que a justiça é cega, que as pessoas no Brasil podem se tornar,
podem todas ficar impunes, ainda que os nossos olhos estejam vendo isso. O Senhor, Ele sim, sabe, vai fazer com que a paga seja completa. Sabe, então aqui em Nínive, nós vamos começar lendo, não, aqui em Nínive, ó, aqui no capítulo 3 de Naum, nós vamos começar lendo que ai de Nínive, que ela era uma cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, e que não faltavam crimes, sabe? E aí, o profeta vai continuar dizendo: agora escuta os estalos dos chicotes e os barulhos da roda. Aí vem cavalos galopando, carros de guerra correndo. Deixa eu ver. Olha só essa parte, gente. Os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Sabe? Aqueles que antes matavam agora estão mortos. E eram tantos, a ponto de quem passava sair tropicando, porque não tinha mais como pisar. E aí vai falar aqui como ela era bela, encantadora, com suas feitiçarias, que ela seduzia todas as nações ali, com a sua riqueza, com isso, com aquilo, com seus deuses. Mas que tudo isso mas que ela ficaria envergonhada. Então o Senhor, aí vai dizer no versículo 5, o Senhor Todo-Poderoso diz: Nínive, eu estou contra você. Vou tirar o seu vestido e deixá-la nua, para que todos a vejam assim, para que vejam a sua desgraça. Então, e Naum, ele é muito específico em falar em especial sobre Deus, sobre quem Deus é. Eu acho maravilhoso a forma como ele começa o livro, capítulo 1, porque vai dizer exatamente sobre quem Deus é, como Deus é forte e poderoso para fazer isso, como Deus é forte e poderoso, porque às vezes tratar com uma pessoa, a gente fala, ok, Deus trata, né, gente? Não é possível que Deus não vai tratar com um rei, sabe? Mas tratar com uma nação, com um estado. Por exemplo, é uma coisa que eu coloquei no meu caderninho quando eu estava fazendo as minhas anotações, sabe? O estado do Rio de Janeiro, sabe? Existe um sistema, existe uma máquina, sabe? Existem pessoas que fomentam aquilo com dinheiro, existem pessoas muito ricas, muito poderosas, existem pessoas ali na ponta, onde estão ali nessa ofensiva, né? Onde são os mais cruéis às vezes de pegar os inocentes, de fazer eles de reféns, enfim, de fazer o que fazem. Então é um sistema, não é às vezes apenas uma pessoa específica. Sim, essas pessoas também específicas também receberão, né? Mas com essas pessoas, tipo, no meu entendimento, é fácil para Deus lidar, né? Agora, contra um sistema, uma máquina, um movimento, uma coisa assim, parece que, cara, Deus, sabe? Parece que as trevas, né? As trevas estão avançando. Parece que o espírito, né? Aquela coisa assim, a gente olha assim e fala, é inimaginável eu ver um Rio de Janeiro melhor. Um Rio de Janeiro, né? Que nem qual? Que nem Suíça, que falam que é o lugar mais seguro, mais tranquilo, não sei. Suíça, enfim, esses lugares aí que a gente, né? Parece impossível, mas para Deus não é impossível. E Naum, ele vai falar a respeito disso. São só 3 capítulos, mas como esses 3 capítulos falaram comigo a respeito da grandeza, da soberania e do poder de Deus, a ponto de fazer essas coisas, sabe, de maneira simples, fácil, no instalar de dedos. É possível. Não vamos desistir, não vamos deixar de orar, não vamos deixar de convidar Deus para a nossa nação. Amém? É isso, por hoje eu fico por aqui, se Deus quiser, amanhã estamos de volta. E é isso, gente, mais tarde eu vou falar aqui sobre, aqui no Instagram, né,
sobre essa questão da consciência negra. Esses dias eu tive fazendo uma enquete e hoje eu quero contar algo para vocês. Mas fica ligadinho aqui, quem não segue ainda já segue lá no Instagram. Beleza? Deus abençoe. Tchau, tchau.